Ouvindo. Tá, eu tô achando que tá dando um retorno, talvez demorando um pouquinho para chegar. Mas vamos lá. Então, pessoal, eu vou É. apresentar a Milene para vocês. É, A Milene, ela é uma servidora pública, licenciada, ela é formada em engenharia, pós-graduada em direito tributário e a mãe do Matheus com autismo e da Luísa neurotípica. A gente trouxe a Milene aqui hoje, né? Convidamos a Milene porque a gente quer contar uma história, né? História de, enfim, da vida dela, de como que ela descobriu o autismo leve no filho, né? Então, assim, é muito interessante, são muitas coisas bacanas que ela tem para falar hoje. E então, como eu disse para vocês, nós somos parentes, né? É bem provável que muitas pessoas aqui dentro da live sejam da nossa família. E eu deixo uma abertura aqui para você falar, Milene, que você tiver vontade para a gente começar. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada, Carla, por me convidar. Eu fico muito feliz, né, de poder colaborar de alguma forma com a Mundo Adaptado. Acredito muito nessa tua proposta, te admiro muito, né, tanto pelo exemplo que você sempre foi para todo mundo, né, de força, de resiliência. E admiro essa grande ideia e essa grande empresa que você criou. Né? Muito sucesso para você. Obrigada. Eu acho que foram juntos, né? As nossas situações foram coisas diferentes que aconteceram, até próximos, né? No mesmo período, mas que a minha admiração por você é recíproca, porque eu sei o quanto vocês, né, lutaram, o quanto vocês, enfim, enfrentaram da vida para vocês chegarem hoje aonde vocês estão. Então, eu sou muito feliz mesmo. A Milene, ela sempre esteve presente de todas as formas, desde o começo. Já faz anos que eu falo para ela, né, convido a Milene para vir. E agora deu certo, né? Nunca imaginei participar de live na vida, mas enfim, tô aqui. Então vamos lá. Eu vou pegar minha colinha aqui também. Bom, eu vou começar com algumas perguntas. Fique à vontade, tá? Para você falar assim, tudo que você tiver de coração, assim, esteja de coração aberto para falar o que você tiver vontade, que a gente vai te ouvir e é para ser um bate-papo mesmo. E as pessoas que quiserem perguntar alguma coisa também, na medida do possível, a gente, né, responde. Então, conta um pouquinho, Milene, sobre você, sobre o Matheus bebê, né? Como que foi? Assim, ele foi teu primeiro filho? É difícil para mim, né, fazer essas perguntas, porque eu sei que Nem foi. todo mundo sabe, né? Foi o primeiro filho, né? Muito planejado, esperado. Ele foi o primeiro neto também, tanto dos meus pais quanto dos pais do Cássio. Então, a gente estava morando em Manaus na época, né? Nós somos do Paraná, mas estava morando em Manaus. E os 4 avós estavam lá quando ele nasceu, né? Todo mundo esperando ansiosamente pelo bebezinho. Então foi assim, um bebê muito esperado, amado, paparicado, tudo isso. Sempre foi, assim, nunca, não teve nenhuma novidade nesse período, né, para vocês, assim. Para você foi tudo normal. Você teve uma gravidez normal, tranquila, não A teve nenhum. gravidez normal, não, nenhum problema na gravidez. Nadinha. Tá. E como que era o dia a dia de vocês? Assim, até você já falou que era tranquilo, mas assim, conte um pouquinho, depois que o Matheus nasceu, como que foi, assim, as suas lembranças nessa época dele bebê, né, ou nessa fase pequenininha, assim, o que que você lembra disso, de coisas assim que soava de uma forma diferente para você? Uhum. Então, assim, durante o período, né, quando ele era bebezinho, já tinha, assim, algumas coisas, algumas características que depois eu vim a conhecer, porque eu não tinha nenhuma informação, nem na prática e nem na teoria, né? Eu não conhecia ninguém, nunca tinha lido nada sobre autismo, né? Então,
depois que a gente teve o diagnóstico e foi verificando, estudando sobre o assunto, a gente foi lembrando de coisas que quando ele era pequenininho ele fazia, mas que pra gente era normal. Então, assim, a parte motora, a parte de fala, de desenvolvimento intelectual, ele não teve nenhum atraso, né? A inteligência até era um pouco acima da média, inclusive, né? E... Muito. Assim, uma memória incrível, né? Facilidade para aprender, entender coisas, um vocabulário assim mais desenvolvido para a idade, usando plurais, usando palavras mais difíceis. E então, assim, nada nesse sentido. Mas depois que a gente descobriu o diagnóstico, a gente lembrou de situações que talvez, se eu já conhecesse sobre o autismo, ia chamar mais atenção, né? Por exemplo, sensibilidade a ruídos, né? Ele teve desde que nasceu. Então, se a gente estava perto da cozinha e ligasse o liquidificador, ele ficava super irritado, chorava, ficava muito incomodado, né? Aspirador de pó, ele começou a ir para a creche, né? Para a escolinha bem novinho, né? Porque eu comecei a trabalhar quando ele tinha 5 meses, voltei ao trabalho. Então, na escola, se tinha alguma apresentação, alguma coisa, ele colocava a mão nos ouvidos, né? Então, sensibilidade auditiva ele sempre teve. Uma coisa bem interessante de quando ele era bebezinho, ele às vezes ficava muito irritado, né? Assim, difícil de dormir, né? Dificuldade de dormir também é uma coisa que era presente, né? E aí eu lia muito o que podia fazer para relaxar, para acalmar. Então eu fazia tudo que eu lia, né? Deixava com a luz mais fraquinha, colocava música calma, música clássica, fazia tudo que estava ao alcance. E até cheguei a fazer também massagem, né? Eu aprendi um tipo de massagem para bebês chamado, acho que é Chantala o nome, que é com olhinho, né? Põe óleo de amêndoas na mão, aquece, assim, deixa morninho e faz a massagem para o bebê. Em princípio, para relaxar. E ele não dava certo, né? Eu começava a fazer a massagem nas perninhas, na barriga, nas costas, e ia tudo bem. Quando chegava no braço, ele ficava assim tenso, ele fechava rígido, né? E eu nunca consegui fazer com que ele relaxasse aqueles bracinhos, sabe? Por quê? Porque o toque incomodava ele, né? Era para relaxar, mas ele era diferente, ele tinha essa situação diferente. Mas assim, ok, era só uma diferença, mas não me trazia nenhum pensamento de procurar alguém para falar sobre isso, nada, né? Eu só tentava outra coisa e pronto. Né? Outras coisas que ele fazia, mas isso eu acredito que todas as crianças pequenas fazem, assistir desenho repetido, decorar falas de desenho. Ele fazia isso muito também, né? Tinha uma coisa que você falou para mim, você contou sobre ele correr em volta da mesa, que vocês começavam a brincar com ele e daí ele ficava. Até daí, né, aqueles pais, né, que tudo que a criança faz, a gente já cria uma expectativa para o futuro. Nossa, vai ser esportista, de certo. Porque ele começava a correr em volta da mesa, mas corria muito tempo. Sei lá, 30 minutos, 40 minutos. A gente morava num condomínio que tinha uma piscina, né? E a gente morava no 10º andar. Às vezes o Cássio levava ele lá embaixo para brincar. Eu ficava olhando lá em cima, ele corria em volta da piscina, corria. Um tempão. Né? Então, assim, é uma coisa repetitiva, que pode ser uma das características, né, do autismo, mas que a gente também não dava muita atenção. Mas é interessante porque isso soa algo assim muito comum, né, nas crianças. Se você for pensar nas crianças, né? Mas que talvez quer dizer que vai ter autismo por causa disso. E lembro que você falou também sobre quando ele era bebezinho, ele ter fixação por placas de carro. Verdade. Quando ele tinha uns 2 aninhos, mais ou menos, ele já andava, né? Se a gente passava perto assim, de um estacionamento, ele ficava de carro em carro parando para observar as placas, né? Não lia ainda, não reconhecia número, nada, mas ele gostava de ficar olhando para as placas de carro. Uma coisa também que eu lembrei agora, né, que era assim bem impressionante para a gente, era o senso de direção que ele tinha. Então, se a gente ia num shopping, ele conhecia uma loja de brinquedos,
A outra vez que ia, ele já sabia para que lado que ele tinha que ir, para procurar aquela mesma loja, sabe? E uma situação assim muito, que foi bem assim, quando o Cássio me falou da desconfiança dele, eu até pensei, será? Acho que não. Que ele tinha dificuldade para dormir, né, o Matheus. Então, para dormir no berço, no colo, na rede, né, a gente tinha rede lá em Manaus, né, ele tinha dificuldade. Mas no carro, ele dormia melhor. Ele pegava no sono no carro mais fácil. Então, quando a gente estava quase chegando em casa e percebia que ele estava assim um pouquinho sonolento, a gente tentava aumentar o trajeto, né? Para ver se ele pegava no sono. Então, alterava alguma coisa no trajeto. Aí ele despertava e chorava. E o Cássio notou isso, né? E comentou comigo. Deu, não é possível. Ele era muito, muito pequeno. Nessa época, ele não falava ainda, né? Então, eu acredito que ele tinha, assim, tipo 1 ano e meio, por aí. E aí a gente começou a testar, né? Será? Não é possível. Pois ele sabia mesmo. Todos os testes acontecia a mesma coisa. Ele estava indo bem e tal. Se mudasse o trajeto para ir para casa, ele notava e não gostava. Então foi uma coisa também assim que depois a gente pensou, puxa, talvez tinha alguma coisa a ver, né, com essa parte ser um pouco mais desenvolvida, né? O sentido de direção, né? O senso de direção. Super interessante, né? Assim, pensar sobre isso, né? Porque, Franciela, seu filho gostava de organizar as coisas numa mesma posição, tem um senso de coordenação motora impressionante dos membros superiores. Chama muito a nossa atenção. O meu filho, ela quis dizer, a Fran. Sim. Então, mas também, Fran, é uma coisa que eu tô te chamando de Fran, né? Porque a Fran faz parte aqui do nosso do mundo adaptado, então é algo que, como a Milene e o Cássio, na realidade, assim, eles demoraram muito tempo para descobrir algo assim, né? Mas é importante a gente fazer o diagnóstico antes, né? Para poder dar uma... A gente só teve o diagnóstico aos 7 anos, né? Quando ele tinha 7 anos, né? E isso que eu estou relatando, ele era ainda bem pequenininho. Mas, assim, algumas coisas ele já não apresentava. Por exemplo, muitos autistas têm essa questão de organizar por cores, né? O Matheus, não. Essa parte ele nunca apresentou. Né? Então, assim, varia bastante, né? Os sinais, os sintomas, né? Ele foi diagnosticado, na época tinha a síndrome de Asperger, né? Era o diagnóstico da época que ele foi diagnosticado. A síndrome é um conjunto, né, de sintomas, então nem todos vão ser idênticos entre eles, né? Então, hoje é chamado de autismo leve, né? Não tem mais essa nomenclatura. Mas é interessante essa questão da organização. Quando o médico foi fazer o diagnóstico, ele até chegou a perguntar. Eu falei, não, isso nunca teve. Perguntou também, e quando ele era bebezinho, ele olhava nos olhos quando ia ser amamentado? Eu não consigo lembrar, sabe? Eu acredito que ele olhava. Talvez se não olhasse, eu lembraria, né? Mas assim, eu não sei dizer, né? Porque a gente não desconfiava de nada na época. Então, era só o que chamava mais atenção que a gente consegue lembrar depois, né? E agora você até me lembrou uma coisa que dias atrás eu fui fazer live com um rapaz que tem autismo, né? E como eu tenho, assim, para quem entrou agora, né? A Milene é minha prima entre aspas, porque ela é esposa do meu primo, mas a gente, né, já se conhece há muitos e muitos anos. É da mesma família, então, né, a gente tem bastante intimidade. E aí a Milene comentou algo comigo, até a gente estava falando sobre essa live que ia acontecer, e aí você fez um comentário comigo, eu não lembro exatamente porquê, mas você falou que é difícil a gente saber, por exemplo, que autismo não tem cara, autismo não tem... Lembra que você falou isso? E isso para mim foi muito confortante, assim, porque... às vezes, eu imagino que trabalho, né, com pessoas com deficiência ou pessoas com autismo, enfim, com diversas patologias, eu fiquei com receio, assim, de como eu ia fazer aquela live, né? E você imagina, é uma dificuldade que todo mundo passa, porque a gente se coloca num bloqueio. E aí, quando você falou para mim, autismo não tem cara,
Eu falei, gente, o que que eu tô fazendo, né? Autismo não tem cara realmente, a gente tem que tratar todo mundo da mesma forma. E, e as reações, né, de cada um, ok, né? Então, foi bem legal isso que você falou. Se você não quiser falar um tem, pouquinho sobre isso. não tem nem como identificar, digamos, fisicamente, né? Se alguém tem ou não tem, se está no espectro autista ou não. E nem no comportamento é muito difícil, porque varia bastante, né? Assim, tem alguns comportamentos, alguns sintomas que a maioria tem, né? Que é a dificuldade de se relacionar, né? A questão de ser muito difícil, às vezes, se expressar. Então, às vezes, a forma de expressar pode ser muito, assim, fora do padrão, não ter muito tato para falar, né? Ser mais, assim, aquele super honesto, né? Isso é, assim, o mais comum, mas também pode mudar. Não quer dizer que todos vão ter essa característica, né? Pode ter autista que adora ficar abraçando, outros já não gostam de abraço. Uns são não verbais, outros falam demais, né? O meu filho, se está falando de um assunto do interesse dele, ele vai falar bastante sobre aquele assunto. Né? Então, assim, é um espectro, né? A gente tem que sempre lembrar disso, né? Que não fazer um pré-julgamento, né? Ah, é autista, então deve ser assim ou ser assado. Porque vai um diferente do outro. Assim como nós neurotípicos também, né? Justamente. Cada um vai ter o seu jeito, né? É Tem a interessante. sua bagagem, né? É bem por aí mesmo. E a gente cria é, assim, um receio que não deveria, né? A sociedade acaba fazendo isso, porque acaba sem querer, de repente a gente conhece uma pessoa que não gosta de conversar, ou outra que fala bastante, de repente às vezes falam algumas verdades pra gente, e que o ser humano não está acostumado a ouvir verdades. Mas é muito legal isso, se você for pensar, porque assim, a verdade ela vem de uma forma que né, sem filtro nenhum, e a gente precisa aprender também a reagir, né? Então, a reagir assim, de uma forma positiva, né? Sem, enfim, ouvir as verdades que tem que ser ditas mesmo, mas de uma forma tranquila. Eu acho que esse é o medo, o receio, talvez, que eu tive de fazer a live aquele dia. Eu falei, puxa vida, né? Eu conheço há tanto tempo vocês, então eu já tenho uma certa assim experiência, entre aspas, né? Já sei como me portar e tal, mas assim, não existe como se portar, né? O se portar é assim com todo mundo. É bem legal assim pensar sobre isso e eu te agradeço. Aquele dia você assim, tirou um peso da minha e assim, de dentro de mim, né? Porque eu tava receosa por algo que não deveria. Olha lá a tia Ju se dando um oi aqui pra gente. Já vi um monte de gente aí. Oi. Eu tô vendo. Oi, uma outra tia Odete. Tia Ai, Odetinha que também, legal. tá ali dando oi. O Rodrigo já passou por ali e Dando já meu falou pai. bonjour. Bonjour pra você também, ó. Bonjour. Também lembro quando você fala da sensibilidade, assim, né? Nos natais em família. Eu lembro dele bebezinho e a família, graças a Deus, assim, sempre acolheu todo mundo, né? De uma forma muito bacana, porque eu lembro que os nossos natais são os natais mais calorosos e bagunceiros que podem existir, né? E aí, para o Léo, isso não soa muito bem. O Léo, né, ele fica realmente nervoso. Literalmente não soa, né? E lembro, assim, da família também com todo jeitinho, porque, né, o Matheus, a gente queria tirar uma foto, vocês queriam tirar uma foto com ele, e aí aquele barulho, e lembro da família toda em silêncio, né, fazendo assim o silêncio. Eu lembro desse Natal, ele era bem pequenininho, né? Porque Ele ele era foi mês de bebê. novembro, né? Então ele não tinha 2 meses. E assim, eu lembro que eu fiquei a maior parte do tempo, no horário ali da festa, no quarto com ele, porque ele ficava muito nervoso, né, com o barulho. Só que assim, ele não tinha diagnóstico de doença nenhuma, né? Então, era assim, eu me via com sentimentos contraditórios. Eu queria proteger, porque eu sabia que estava incomodando, né?
mas ao mesmo tempo eu ficava em dúvida, será que não sou eu que sou super protetora? Será que não sou eu que estou imaginando Olha coisas isso. aqui, né? Então, depois, imagina, com 2 meses, né? Eu não sabia ainda nada ainda sobre ele também, O né? primeiro Tava ainda filho, né? aprendendo a ser mãe, né? Então, mas assim, agradeço muito, porque a família toda, né, e são, como você disse, né, uma família bagunceira, né, que é descendentes de italianos, é grito, é risada alta, e agradeço muito porque eu lembro que respeitaram, mesmo sem saber se era uma frescura minha, né, respeitaram a questão e ficaram em silêncio para eu ir lá com ele, bebezinho, do lado do Papai Noel e bater a foto, né, então foi bem legal essa situação, E bem quando a gente legal fala mesmo. de família grande, né? É grande mesmo, né? É bastante É, gente. é, é mais de 50 pessoas, acho, né, numa festa Sim, dessa. foi bem legal. E o Renato aqui Uhum. perguntou para você, eu acho que a gente vai até falar sobre isso. Mas, ó, oi Milene, parabéns a vocês, um beijo para a família linda de vocês. Agora a pergunta: quando vocês descobriram, qual foi o maior desafio que vocês encontraram e qual o maior desafio hoje? Eu acho que a gente pode falar daqui a pouquinho sobre isso, porque eu vou entrar, né, na descoberta, quer dizer, você vai entrar, eu só vou perguntar. Uhum. Ou você quer falar alguma coisa agora? Então, vamos seguindo, né? Porque acho que está aí no nosso Tá. cronograma falar sobre isso. Um abraço aí para o Renato também. Um beijão aí para ele. E tá, então vamos lá. E sobre o hiperfoco dele, né, do Matheus, em algum momento você percebeu assim que ele se interessava por algum assunto específico mais do que os outros? Uhum. Sim, bem quando ele era bem novinho, né? Quando ele começou já a demonstrar, né, ter, digamos, como escolher as coisas e tal. Ele já começou a demonstrar interesses fortes por determinados assuntos. Então, quando ele era pequenininho, geralmente era desenho, né? Então, teve lá o período do Mickey, que aí ele só assistia Mickey, imitava o Mickey, se fantasiava de Mickey, comprava Mickey. Assim, o hiperfoco quando era mais novo, era mais forte, né? Ainda essa obsessão. É tipo uma obsessão por um assunto. E aí teve outros desenhos, Pica-Pau, teve o Relâmpago McQueen, daquele filme da Disney, do Carros, que foi um hiperfoco interessante, porque ele era super forte, mas ia e voltava, sabe? Então ele teve 3 aniversários com esse tema do Relâmpago McQueen. Mas não quer dizer que ele ficou 3 anos falando disso, né? Porque Uhum. deu coincidência. Então, quando ele era pequeno, geralmente era um hiperfoco por vez. E aí era assim, super, super focado naquilo. Era dia e noite, pensando e agindo. E se não tinha fantasia, igual pica-pau na época que ele gostava. Não tinha fantasia de pica-pau. Eu até chegava a procurar, né, para ele brincar, mas não tinha. Ele improvisava. Ele fazia com pijama azul, ele fazia um negócio para colocar aqui, ele improvisava uma fantasia do pica-pau. Então, assim, ele demonstrava, assim, os hiperfocos. E aí, eu acho que ele tinha uns 4 anos, mais ou menos, quando começou um hiperfoco forte com astronomia. É ali que ficou mais evidente a questão da facilidade que ele tinha para esses assuntos mais complexos, né? Deixa eu te perguntar, de cortar rapidinho, mas o Hugo Uhum. colocou aqui, ó, lembro dele repetindo frase por frase dos desenhos que ele gostava. E você falou sobre isso, e comigo, né, particularmente, mas você Uhum. também comentou sobre o pica-pau, sobre o desenho. Lembra? Conta pra Ah, gente como é sim, que foi. Eu verdade, achei muito verdade. Essa é uma interessante. história bem legal que aconteceu na escola, né? Assim, porque antes dele entrar no ensino fundamental, ele não apresentava dificuldades, digamos, na escola, sabe? Mas mesmo assim, algumas coisas eram diferentes. Ele não fazia todos, não executava todas as atividades, né, do pré, né, antes do primeiro ano. Fazia algumas e tal. E aí a gente fala, será que é preguiça? Por que isso? Mas só que aí não dava para ver, não era preguiça, porque teve uma atividade que era para quantificar, para mostrar que sabia contar, né? Então era para desenhar 17 coisas. Então podia ser 17 bolinhas, 17x, 17, qualquer coisa, só para demonstrar que sabia o que era 17. Ele desenhou 17 pica-paus.
cada um de um jeito, todos pintadinhos, o biquinho amarelo, o corpinho azul, a coisa aqui vermelha, tudo perfeito, um sorrindo, um correndo, um com a boca fechada, um de lado. 17. Imagina o tempo que ele fez, que ele levou para fazer isso. Mas é porque ele uniu, né, um aprendizado, né, com algo que ele tinha interesse, que era um Que ele gostava. E que ele gostava. Mas assim, com certeza as outras crianças fizeram 17 riscos, 17 qualquer coisa, e ele, quanto tempo que ele deve ter ficado naquela atividade? Então, assim, é muito diferente a forma de pensar, né, do autista, né? Ele tem que ter um motivo, né, para eles, o porquê. Tô rindo por conta do comentário eu não tô lendo. Fique tranquila, o tio Tico tá rindo aqui. A tia Júlia colocou. Deve ter lembrado da época do Pica-Pau alguma coisa. Sim, ela falou que lembra dos desenhos perfeitos do Pica-Pau. A gente acompanhou cada fase do Matheus, né? Foi assim, e até hoje, assim, tem coisas muito interessantes que a gente lembra. Enfim, mas eu quero que você conte agora sobre o hiperfoco dele, né? Quando ele realmente começou com esse hiperfoco da astronomia, né? Que é algo que chamou a atenção de vocês, da gente, né? E não vou nem falar. Ele era bem novinho, e ele um dia me perguntou por que tinha dia e noite. Aí ele era bem pequeno, né? Eu fiquei meio em dúvida se eu contava alguma coisa fantasiosa, assim, né? Mística, sei lá. Ou se eu realmente explicava, mas eu resolvi realmente explicar, porque eu também gosto meio, né, dessa parte científica e tal. Agora, antes eu achava que eu sabia um pouco de astronomia, agora eu acho que eu não sei nada, né? Mas tudo bem, ainda gosto. Perto do que ele sabe, eu não sei nada. Mas aí, o que eu fiz? Eu tava na mesa, tinha uma tampa de Nescau, uma colher, aí eu improvisei com aquilo ali, né? A tampa de Nescau é o Sol, a colher é o planeta Terra. Então, eu ficava girando a colher, né? E falei, quando esse lado aqui tá virado pro Sol, vai ser dia e o outro vai ser noite. Eu fiz isso. Ele achou aquilo muito legal. E ele começou, a partir dali, a ter interesse sobre tudo isso, né? Planetas, estrelas, galáxias. E era impressionante, porque ele era muito pequeno, né? Na época que ele começou com isso, ele não sabia ler, falava, assim, palavras ainda, né? Com dicção errada. Eu acho que ele tinha uns 4 essa época. Uns 4 anos. Então, nem conseguia falar Júpiter direito, sabe? Falava meio Marte, sabe? Marte ia falar, falava meio estranho, assim. Mas ainda assim ele sabia todos os planetas, sabia quais eram rochosos, quais eram gasosos, a ordem deles, a ordem por tamanho. Aí começou a querer saber sobre estrelas, como que funcionava. Enfim, aquilo foi o que chamou mais atenção daí no comportamento dele. Claro que devia ter, com certeza, as dificuldades, mas a inteligência acima da média, naquela idade, era o que chamava mais atenção, né? E esse foco na astronomia meio que ficou meio que constante, às vezes um pouco mais forte, às vezes um pouco mais fraco, mas meio que sempre foi ficando assim. Ele foi sempre se aprofundando, né? O Catito então, colocou, vamos brincar de planeta. Não sei o que isso significa. Acho que todo mundo que está aí sabe que o Cássio é o meu marido, né? O pai do Matheus, mas vou falar mesmo assim. Então, brincar de planeta. Teve uma fase que a gente, em todo lugar, tinha que brincar de planeta. Um tinha que ficar no meio para fazer de conta que é o Sol, ficava girando. Aí os outros ficavam rodando em volta e rodando assim, sabe? Ele queria fazer essa brincadeira, né? De rotação e translação com a gente mesmo, assim. Dentro da piscina, várias vezes. Ele foi um foco que ele teve, né? Já de cara, assim. E permaneceu, né? Ele foi se aprofundando. Hoje em dia, nem sei, né? Sabe muito sobre isso. Mas, assim, bem pequeno, ele já entendia sobre estrelas de nêutron, buracos negros, galáxias, coisas, assim, bem complexas mesmo. Era o que chamava muita atenção. Eu ia falar, né, que é inacreditável, assim, quando a gente começava a falar com ele sobre buraco negro, você fica, meu Deus, né? Uma criança
né? Daquele tamanho, falando com você sobre buraco negro como se fosse algo assim, né? Ou então Algo contando, simples, né? ou então contando sobre teorias que a gente, né, sobre os signos, o porquê que talvez um signo não seja mais o teu signo talvez não seja mais esse ou aquele, Que as porque constelações mudam, né? Uhum. então a gente assim ficava realmente horas ouvindo, ou então, né? Que aí depois eu gosto também, ainda mais quando tem alguém para ensinar a gente, né? É, no momento, assim, eu não. Ele não me dava muita atenção, e aí eu descobri que ele me dava atenção quando eu puxava esse assunto com ele. Então, assim, todas as vezes que Ah, é. eu encontrava com vocês, né, era direto falando, eu queria saber como é que seria a construção do foguete, porque ele disse, né, que ele ensina todas as partes do foguete, enfim, eram coisas, assim, realmente muito interessantes. A máquina do Uhum. tempo, né? O Renato colocou Ah, o aqui. sonho da máquina do tempo, pois é. É, Ele tinha o sonho de construir a máquina do tempo, né? Ele e ele dizia que ele ia construir, né? ele estudou, né? Ele, na época lá que ele começou a falar disso, ele foi atrás de entender teorias do Einstein de relatividade. Ele me explicou várias vezes, eu nunca sei, eu continuo não sabendo, porque é muito complexo, né? Mas ele Sim. diz que entendia desde aquela época, né? E, e assim, era realmente bem impressionante. Esse lado, quando ele começou a focar nessa parte científica, assim, aí ficou evidente a questão da inteligência, né, acima da média. Né? Foi E que bem momento interessante. que vocês foram buscar mais informações assim sobre isso, né? Como que foi isso? Na escola, ele ia bem? Como é que era? Então, ele antes, né, do ensino fundamental, a gente não tinha grandes problemas na escola. Aí essa questão da inteligência, né, chamava muita atenção. Aí uma tia dele, a Sula, acho que ela não deve estar aqui, não sei se está, né? Mas é outra prima sua, outra prima casada com primo, minha cunhada, tia do Matheus, né? Ela, ela, ela falou com a gente, olha, ele é muito inteligente e tal. Eu ficava meio assim, ok, né? Mas tudo bem, eu não via nenhuma necessidade de fazer algo com essa informação, né? Eu concordava que para esses assuntos ele era inteligente e ok, né? Mas ela acabou convencendo a gente. Ela, não, mas de repente ele precisa ter, né, alguma adaptação ou a escola ser mais desafiadora para ele, porque ele sabe muita coisa, como que vai ser ele ficar aprendendo essas coisas básicas na escola. E ela daí, assim, ela foi assim, super 10, né, e até procurou um local para a gente levar o Matheus. Nessa época a gente já estava morando em Curitiba, um local para a gente levar o Matheus para fazer o diagnóstico, né, de superdotação, de altas habilidades. Aí eu fiquei meio resistente, assim, não via muito motivo para isso, mas acabei, né? Mas pensei, puxa, de repente realmente precisa de adaptações, né? Aí levamos ele lá e foi confirmado, né? Diagnosticado com, não é diagnosticado o nome, é identificado como portador de altas habilidades. Ok, isso ele tinha uns 5 anos quando isso aconteceu. A gente tá, né? Tá certo, vamos guardar isso aí, né? E vamos ver se vai ter alguma necessidade. Aí, conforme ele foi crescendo, aí começaram a aparecer algumas questões na escola, né? Porque aí tinha caligrafia. Ele não via o porquê de fazer caligrafia. E ele sentia dor até na mão para fazer, né? Escrever manuscrito sempre foi, né, difícil para ele. Então, era muito difícil fazer com que ele fizesse treino de caligrafia. Continhas de matemática ele sabia fazer, mas aí ele fazia uma ou duas, ele na cabeça dele, e não está errado, ele já tinha provado que ele sabia. Por que ele tinha que fazer 20? Entendeu? Então, assim, ele não executava as atividades, mesmo as que ele sabia, né? E ele sabia, ele tinha facilidade, ele sabia fazer, só que ele não tinha nenhuma motivação para ficar mostrando que sabia. Então, acabou acontecendo esse probleminha, digamos, na escola, de não fazer as atividades. Aí também questão com social, né? Não era assim. Ele tinha os coleguinhas, mas quando era menorzinho sofreu algum tipo de bullying de crianças assim fazendo coisinhas contra ele, porque ele era diferente.
Ele queria conversar só sobre o assunto do interesse dele, nem sempre ia ter alguém interessado na mesma coisa, né? Então começou a aparecer essas coisas. E aí, com o tempo, ele começou a ficar muito desmotivado na escola, né? Tentava ficar mais tempo fora da sala. Ele queria ir para a biblioteca. Ele chegava da escola e ficava super, assim, desanimado, sabe? Tinha um pilar, assim, na entrada, eu deixava ele lá, ele ia lá, se encostava, sabe? Me dava um aperto no coração, né? Era muito difícil para ele aquela rotina escolar. E aí, nessa época, eu comecei a ver, não, mas espera aí. Desde o diagnóstico, da identificação como superdotado, eu comecei a ler muito sobre neurodiversidades, né? Superdotação também, lógico. E eu comecei a ver que muitas coisas não batiam, não eram todas as características de superdotado que ele tinha, tinha umas outras que não tinha lugar nenhum, e ele apresentava o oposto até. Então, eu comecei a ler sobre outras neurodiversidades, sabe? Eu comecei a desconfiar, não, tem mais alguma coisa, não é só isso, tem mais alguma coisa diferente, né? E aí foi indo, eu comecei a ler sobre autismo, né, síndrome de Asperger, sobre hiperatividade, sobre, assim, tentando ver se tinha, o que eu podia desconfiar, que tinha alguma coisa ali a mais, sabe? Então foi assim, né, que a gente foi percebendo, né, foi descobrindo o diagnóstico aos poucos. Lendo muito, eu acabei me deparando com a síndrome de Asperger, né? E aí, com essa síndrome, assim, sei lá, 90% do que era relatado ele tinha. Porque a síndrome de Asperger hoje é considerado autismo leve, né? Mas na época, né, que tinha esse diagnóstico, falava justamente que poderia, né, deveria ter os problemas sociais, mas a inteligência preservada ou acima da média. Então, batia inclusive a questão dessa inteligência para alguns assuntos, né? Aí eu, assim, no meu íntimo, né, eu e o Cássio, a gente conversando, a gente pensava, eu acho que é isso que ele tem. Mas a gente guardou com a gente essa desconfiança, né? A gente não tomou atitudes imediatamente. O que aconteceu foi que a própria escola, vendo as dificuldades que ele tinha, né, sugeriu que a gente levasse ele para uma psicóloga para acompanhar. Isso meio tudo ao mesmo tempo, essa desconfiança nossa, essa dificuldade na escola e esse atendimento com a psicóloga, né, com a terapia. Aí a terapeuta, a psicóloga, né, depois de um tempo acompanhando ele, ela nos chamou, né, sei lá, já tinha feito algumas entrevistas com a gente, algumas reuniões com a gente, mas chegou no momento que ela chamou e começou a fazer algumas perguntas, né, que eu percebi, eu sei o que você está desconfiando, eu sei qual que é a tua suspeita. Daí ela, qual? Eu falei, eu acho que você desconfia que ele tem síndrome de Asperger, não é? Ela, nossa, mas você nunca me falou que você desconfiava disso. Eu falei, não, eu queria que partisse realmente de você ou de algum outro profissional, né? Era uma desconfiança só que eu tinha. E ela falou, eu tô desconfiada e eu não pretendia te falar hoje, porque muitos pais se assustam, não sabem o que é, não aceitam bem, né? Porque parece uma criança totalmente assim, saudável e de repente fala que tem uma síndrome, assusta às vezes, né? Mas é bem isso mesmo que eu estou suspeitando. Então, essa psicóloga fez um relatório, nos encaminhou para o neuropediatra, e aí sim que a gente teve o diagnóstico mesmo do autismo, isso quando ele já tinha 7 anos. Né? Mas e assim, até vir o diagnóstico, a gente já estava, eu pelo menos no meu íntimo, mesmo que o médico precisasse testar mais coisas, não. Mas foi super evidente para o médico também, né? Mas assim, eu no meu íntimo eu já também sabia que era, né? Porque batia bastante, assim, com as características. Tem uma pergunta aqui da Fran, né? Se a sua intuição como mãe, se você sentia algo de diferente. Então, na verdade, assim, está respondido, né? E aí, assim. Né? A gente... São tantas coisas, né? Que você acaba... É difícil até de uma mãe, um primeiro filho...
tomar uma atitude, né? Enfim, ir atrás de alguma coisa, ou bater um martelo que tem alguma coisa, porque é tudo muito novo. Não tem, assim, uma base, né? Não tem um outro filho até para comparar, e mesmo assim, também um filho é muito diferente do outro. Então, uma situação dessa é realmente delicado, assim. E mudou alguma coisa para vocês, né? Agora eu posso até voltar na pergunta do Renato. Mudou alguma coisa para vocês saber do diagnóstico? Mudou, né? Mudou porque aí a gente já tinha uma certeza, né, para buscar, para se informar, né? Então, assim, eu sempre gostei bastante de me informar sobre os assuntos, né? Então, não só assim, lendo coisas na internet, né? Mas assim, livro mesmo, com os próprios profissionais, também entrando em grupos, né? No Facebook, para ouvir relatos de outras mães, porque acho bem importante a gente colher o máximo de informação que a gente puder, né? Porque, assim, como você disse, cada filho, cada um é único, né? Então, eu tenho 2 filhos, né? A Luísa, ela é um pouquinho mais velha só que o Matheus, 1 ano e 4 meses, mas ela sempre foi uma criança muito diferente dele. Então, mesmo antes de diagnóstico, mesmo antes de identificar como portador de altas habilidades, eu já tinha que fazer a gente já tinha que tratar os dois de forma diferente, né? Porque cada um é único, né? Então, e dentro do espectro autista, a mesma coisa. Por mais que tem muita informação. E eu acho que os pais devem procurar, né, o que acha que é mais adequado para o filho. Ah, e se foi, tentou, não deu certo, tenta outra coisa, né? Vai tentando, porque não quer dizer que, mas o meu filho também tem o mesmo tipo de autismo e deu certo. Não quer dizer que vai dar certo para o outro, porque eles são diferentes, né? Então, eu tentei, assim, buscar muita informação. Então, foi muito bom ter o diagnóstico, né? Para saber, puxa, então fechou. É por isso que ele age de forma diferente. Então, o que a gente pode fazer a partir daqui, né? Então, é muito bom. Para mim, pelo menos, eu acho que foi bem positivo. Eu acho que são casos e casos, né? Então, é muito melhor saber antes para dar um direcionamento adequado e até evitar alguns sofrimentos que talvez fossem desnecessários, se você soubesse, de repente, né? Ou não soubesse. Aliás, se você não soubesse, né? E melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? Da criança, porque tem situações que eu acho que é fundamental saber o diagnóstico. Agora, tem outras que talvez não mude muito, né? Então, às vezes, assim, cada caso é um caso, a gente não consegue especificar não tem regra, né? Isso, é bem... E ajuda pra gente também, sabe, Carla? Assim, o fato de eu saber que ele tinha, né, um diagnóstico, que ele se comportava daquela forma por causa disso, também ajuda. Porque, por exemplo, ele nunca foi de ficar cumprimentando, falando bom dia, boa noite, abraçando as pessoas, né? Porque para ele isso é uma coisa sem sentido. Ele não vê, ele não tem assim a mesma percepção social que as outras pessoas têm. E então ele não vê o porquê. E às vezes a forma de falar também, que parece assim às vezes muito rude, né? Muito, sei lá, às vezes até agressiva. Por que a gente não usa essa forma de falar? Porque se alguém usar com a gente vai se ofender, né? Mas ele, se alguém falar dessa forma que ele fala, ele não vai se ofender. Ele acha que é normal. Se alguém chegar, né, e falar alguma coisa, não gostei, né, de alguma coisa que você fez, de alguma coisa que você vestiu, ele não vai se ofender. Então, para ele não é ofensivo. Então, assim, são coisas diferentes, né? E, então, para mim também ajudou, porque aí eu também não fico pensando, será que eu que não estou educando da forma correta? Não, peraí, não é bem assim, né? Ele também tem a diferença dele, né? Então tem que tudo ser adaptado, inclusive a nossa educação com ele, né?
é importante para todo mundo, né? As pessoas têm que se adaptar, não somos nós que temos que nos adaptar, nem eles que têm. Isso tem que ser algo, né, geral, tem que ser algo natural. E a gente já está indo assim mais para o final da live agora, então eu vou fazer uma pergunta. Você viu que legal? Nossa, tem tanto assunto, tem tanta coisa que eu queria que você falasse, mas não vai dar tempo. Até o meu pai comentou que queria que você falasse dos livros que ele lia. Eu lembro do Cássio falando que ia nas livrarias, né, comprar livros, e ele saía com aqueles livros enormes, né, sobre astronomia. Acho que era isso, né? Me corrija se eu estiver falando errado. E que lia em uma noite, assim, porque já dormia menos, né? Então tá aqui, pai, falei. Era isso, né, Milene? Então, assim, para ver assim, que, na realidade, de um lado era uma situação na escola, né, algumas dificuldades, mas do outro era uma inteligência sobrenatural. É muito interessante. Sobrenatural para nós, né? É uma balancinha, parece uma gangorra, né? Ele, de um lado, parece assim, super maduro, pode conversar com um adulto tranquilamente para falar sobre esses assuntos de ciência e tal. E, por outro lado, tem a imaturidade social, né? Então, é bem diferente mesmo, né? Assim. Mas que com o diagnóstico, né, vocês também conseguem dar um direcionamento para que isso se torne cada vez mais isso. Exatamente. Para amenizar, E eu queria que você falasse um pouquinho sobre, né, sobre você, sobre a questão da resiliência, né? Como adquirir, assim, deixar uma mensagem para as mães, porque eu sei que tudo que é falado, da forma com que você fala hoje, parece que foi, nossa, super tranquilo, né? Que rápido, né? Eu tô super, né, acostumada com isso e não é assim, né? As pessoas quando olham para mim também pensam isso, mas tem um processo. Então, como adquirir isso? Foi fácil? Rápido? O que você pode falar sobre isso, assim, pra gente? Para deixar uma mensagem bacana. Eu vou falar a minha experiência. Eu acho que varia bastante, né? De mãe para mãe, de pai para pai. Depende também da pessoa. Às vezes já é uma pessoa naturalmente resiliente, que cai e levanta fácil e rápido, né? Para mim, assim, levou. E eu acredito que eu estou no processo ainda, né? De me tornar cada vez mais resiliente, paciente, né? Perder essa ansiedade, essas expectativas todas que a gente cria, né? Então, assim, para mim foi, sim, um processo lento, né? Não é fácil, porque eu acho que todo mundo passa pela idealização do filho, né? E fica imaginando mil coisas e planejando, mas assim, quando a gente tem um filho, independente de ser neurotípico ou neurodiverso, ele nem sempre, eu acho que geralmente não vai atender aquelas expectativas criadas, né? E a gente tem que ter essa capacidade de ser flexível, mudar, né? Não é não fazer planos mais, pode fazer, mas assim, não precisam ser planos lá, tem que ser exatamente assim, se não for, é ruim, né? Vai adaptando, vai sendo flexível mesmo, aceitando que a gente não tem esse poder na mão, né? Vai ser assim e pronto. Então, antes de eu ter filhos, a minha vida tinha sido muito planejamento e os passinhos sendo planejados e sendo conquistados. Então, eu acho que até por causa disso foi mais difícil, né? Foi difícil adaptar, né, as expectativas. E o fato, talvez, dele ter sido primeiro também identificado com altas habilidades e depois com o autismo. Então, primeiro a gente focou muito, né, nas facilidades que ele tinha, o que é legal, só que isso gera uma expectativa alta também, né? Quando as dificuldades vão aparecendo, a gente começa a ficar com os pés mais no chão, né? Peraí, calma, não é um novo Einstein. Vamos sair sabe. Ou mas não se sabe. É bem isso. Aí a gente fica mais aberto para o futuro, né? Quando começa a não esperar tanto, né? Então é isso. Eu acho que a resiliência é você estar mesmo flexível, ter paciência,
né? As dificuldades vão aparecer e a gente vai superando elas. Daqui a pouco, um dia você tá assim super feliz, deu tudo certo o que você fez. Você vai e faz a mesma coisa, no outro dia já não dá mais. Por quê? Porque as coisas mudam, os filhos mudam, tudo muda, as circunstâncias, né? Então a gente ter esses planos um pouquinho mais assim, com o pé no chão e também aceitar que as mudanças acontecem, nem tudo está em nossas mãos, né? A gente tem que ficar bem com isso, né? O problema é que a gente cria essas expectativas, não sei porquê, né? Talvez tenha uma série de fatores externos que façam a gente criar isso, desde as historinhas infantis que a gente cria, né? Achando que vai encontrar um príncipe encantado, vai ter um filho ou uma família que é um comercial de margarina, e daí a gente vai colocando tudo isso né? Junta tudo isso e quer a vida perfeita, que na realidade não existe, né? Uma vida perfeita, ninguém tem, né? E se fosse também, acho que a gente nem ia ficar tão satisfeito e feliz como a gente imagina que ficaria. A gente precisa desses tropeços para evoluir, né? Exatamente, acho que agora é bem isso, você falou tudo. E assim, o que você pode falar? Você pode falar assim sobre quando você contou para a família, né? Eu queria só finalizar, a gente só tem 5 minutos, mas assim, com você falando, dando mais essa mensagem para os pais, né? Contando como que foi contar para a família sobre o diagnóstico. Foi bem, justamente na época, até bem perto do Léo, né? Ter nascido, eu lembro, um pouco depois, eu acho. Mas, assim, como que foi contar e o que você sugere para as pessoas se relacionarem melhor com as pessoas com autismo? Né? O que você... Qual a dica que você dá? Bom, para contar para a família foi assim, eu já estava preparada, né, para receber o diagnóstico há um tempo atrás, porque eu já tinha, né, meio que concluído por ele antes de receber oficialmente. Então, assim, não foi aquele choque, aquela que às vezes as mães têm, as famílias têm. E quando eu recebi o diagnóstico, a minha vontade já era imediatamente abrir o jogo e falar disso com todo mundo mesmo, sabe? Inclusive com o Matheus e com a Luísa, apesar de eles serem pequenos, eu já busquei assim me informar se seria adequado, porque a minha vontade era já de falar. Então eu deu uma travadinha para mim. Deu, que Então, susto, achei que estava perdendo a live. Não, eu acho que é o meu celular aqui. Deixa eu só colocar, que eu acho que ele tá com a bateria ficando fraca. Nossa senhora, eu me assustei. Eu falei, não vou perder essa live. Eu também. Acho que a gente... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Só pra gente ter aquela emoção no final. Então, assim, a minha vontade já era essa. Então, eu só busquei mesmo pesquisar um pouquinho para ver, principalmente com relação a contar para ele, né, como que seria a forma mais adequada. Mas, assim, para mim sempre foi incoerente, sabe, Carla? A gente de repente pensar em que quer, né? Esconder para ser incoerente, porque a gente quer que eles sejam tratados de forma natural, independente de ter ou não ter diagnóstico, né? Que todos sejam tratados com respeito e tal. Mas por que então que teria que esconder, né? Tem esse lado e tem o lado da conscientização também, né? A partir do momento que eu falo, olha, o Matheus, ele tem um tipo de autismo e tal, muitas pessoas da família com quem eu comentava perguntavam mais, né? Para mim sobre isso. E tenho certeza que muitas também não tinham, igual eu não tinha antes, nenhuma informação sobre isso, começaram a ter, né? Então, então assim, eu acho que foi uma decisão acertada. Eu fiquei feliz de ter feito isso, né? O Matheus e a Luísa, eu falei com eles da forma super natural, nada de vitimismo, nada de ter mais direitos ou menos direitos. É, é uma característica, assim como a gente é homem, mulher, brasileiro, de outro país, ok, você tem autismo, você não tem, e isso não faz nenhum melhor e nem pior do que o outro, né? Então, para mim, eu queria tratar com naturalidade disso, desse diagnóstico, e eu acredito que os dois, né, tratam também com naturalidade, sabe?
tinha uma outra pergunta que você falou, não sei se vai dar tempo. O que você, assim, qual que é a tua sugestão para que as pessoas se relacionem melhor, né, com as pessoas com autismo? Como eu falei para você que eu fiquei em dúvida de como seria uma live que eu fiz, porque eu não conhecia a pessoa e eu fiquei com receio de como tratar, e na verdade eu não poderia ter pensado dessa forma, né? O que você sugere, assim, qual que é a tua sugestão mesmo? A minha sugestão é não fazer um pré-julgamento, um preconceito, né? Com relação. Eu não sei por que ele tá toda hora aqui, ficando um pouquinho mais escuro, eu Girando? tô com medo. Não, tá escurecendo a tela toda hora. Eu tô, ai meu Deus, por que tá fazendo isso? Mas já vai acabar. Então, assim, talvez, né? Olha, você vai falar com alguém e ele tem autismo. Fique mais preparado apenas para ouvir mais verdades, talvez, e de uma forma não tão usual, né? Uhum. A pessoa provavelmente, vai ser uma pessoa com menos traquejo, trato social e, né? Assim, fala o que pensa e tal. Então, assim, ficar, né, mais preparado para isso, né, para não se ofender, né, para perceber, mas ao mesmo tempo ir aberto, né, assim como a gente vai conversar com alguém e não sabe como aquela pessoa vai ser, é a mesma coisa, né, quem tem autismo é um espectro muito, muito amplo, né, então, e assim, de coração aberto. Sim, eu acho que essa mensagem assim, finaliza para que as pessoas tenham menos medo, né? E consigam, de certa forma, incluir as pessoas, porque, enfim, eu vou ter que desligar, cortar aqui a nossa conversa, porque falta um minuto, eu queria falar muito mais tempo. Milene, obrigada, de verdade, de coração. Foi muito, muito gostoso falar com você, rever você. Um beijo grande para a família toda. Beijão. Vamos, foi Tchau, bem tchau. rapidinho. Beijo, obrigada, tá? Tchau, Beijo para tchau. todos. A gente Tchau. conversa.